responsabilidade é nós sabermos diferenciar bem fato e vício. O que é fato, o que é vício? Bom, eu gosto sempre de exemplificar com um caso. Imagina que você vai comprar uma televisão numa loja e você vai instalar na sua casa para assistir uma novela, assistir uma série, assistir um futebol, não interessa. Você comprou uma televisão numa loja dessas conhecidas e levou para sua casa para assistir. Se essa televisão simplesmente parar de funcionar, se ela tiver com algum cabo solto, se ela não estiver funcionando adequadamente, algum sistema dela não está funcionando. Hoje nós temos, por exemplo, televisões que são smart, a maioria delas são televisões inteligentes, que conectam diretamente com o seu celular, por exemplo, e você não consegue fazer essa conexão porque aquela televisão apresenta algum problema. Ela é inadequada. Quando isso acontece, em todos esses exemplos que eu mencionei, nós falamos que há um vício na televisão. E essa nomenclatura ela é importante para concurso. Quando você vê uma questão falando de vício, lembre, ela está com algum problema. Aqui, qualquer produto ou qualquer serviço está com algum problema. A gente chama isso de vício de inadequação. Ou seja, o produto ou serviço ele é inadequado para aquilo que foi produzido, para aquilo que foi feito. Uma televisão ela é produzida para funcionar adequadamente, para sair o som adequadamente, para funcionar a sua imagem da melhor maneira possível, para conectar com o celular e ser uma televisão inteligente. Enfim, tudo aquilo que é mencionado na publicidade, tudo que é mencionado pelo fabricante tem que estar funcionando. Então, quando isso não acontece, nós falamos que há uma inadequação. Agora, esqueçam esse exemplo agora. Continuem com o mesmo exemplo, mas esqueçam esse que eu mencionei. Você comprou a televisão da mesma maneira, instalou a televisão, só que agora, imagine que dentro dessa televisão existe um fio que está um pouco solto. E esse fio dá um curto-circuito e gera uma explosão na televisão. A televisão pega fogo, explode. Né? O vidro da televisão vai em cima do consumidor ou de outros que estão lá na sala e aí causa um dano à saúde, à segurança e ao patrimônio do consumidor. Quando isso acontece, quando nós temos um vício que se exterioriza, olha a diferença. Naquele primeiro exemplo, o vício ficou interior, né? Ficou dentro do produto, dentro da televisão. Ele simplesmente parou de funcionar adequadamente. Nesse segundo exemplo, eu estou dizendo que esse vício que tinha um fio mal encapado, ele é um vício, mas aqui ele se exterioriza. Ele deixa de estar somente na televisão para causar um dano exterior ao consumidor. Uma saúde, causar um dano à segurança, ao patrimônio do consumidor. Porque a partir do momento que ela explode, ela pode causar a morte do consumidor, causar um dano ao consumidor, causa um estrago na casa do consumidor. Enfim, nesse momento nós estamos falando de fato. Fato é quando acontece o chamado acidente de consumo. Então, essa diferenciação, que parece simples e é de fato no primeiro momento, ela é fundamental para concurso. Toda vez que você identificar algo que não funciona, um celular que não funciona, uma geladeira que não está gelando, um ar-condicionado que não está gelando, um fogão que não sai fogo lá para aquecer, enfim, qualquer coisa que não funciona, você está falando de vício. Mas a partir do momento que aquilo exterioriza, que aquilo venha causar um dano ao consumidor, que nós estamos falando de pleitos indenizatórios, você vai precisar de uma ação condenatória para indenizar o consumidor, nós estamos falando de fato. Então essa diferenciação ela é fundamental e vários concursos vão trabalhar essa temática. Por quê? Porque sempre que a gente tiver fato, nós estamos falando de ações condenatórias e, portanto, prazos prescricionais. Sempre lembre-se disso, tá? Sempre lembre-se disso. Ou seja, se nós temos aqui o fato, nós estamos falando de prescrição, tá? E se nós estamos falando de vício, nós estamos falando de decadência.
Então muitas questões vão exatamente trabalhar aqui essa menção, artigo. Já estou até adiantando para vocês, mas é porque esse tema está totalmente interligado. Artigo 27, que vai tratar da prescrição, e artigo 26, que trata da decadência. Então esse tópico aqui, todo momento ele vai ser exigido de você no concurso. Se a situação envolver um fato, um dano causado à saúde e segurança do consumidor, imediatamente aplica-se o prazo prescricional do artigo 27. Mas, se nós estamos falando de vício, aplica-se o prazo decadencial do artigo 26. E aí nós vamos estudar esses prazos especificamente. Mas eu quero alertá-los aqui só para mostrar como é importante saber o que é fato e o que é vício. Tá bom? Então essa diferenciação ela é fundamental para que a gente consiga entender bem esse primeiro pleito, tá bom? No segundo bloco, no próximo bloco, nós vamos fazer então essa que eu chamo de visão topográfica. É visualizar quais são os artigos que tratam da responsabilidade. E aqui nós vamos fazer a leitura da letra da lei. Aqui é fundamental que você tenha essa visão do todo, essa visão da responsabilidade tratada no Código de Defesa do Consumidor, tá bom?